E para participar desse painel, convidamos para fazer parte da mesa como moderadora a professora doutora Daniele Anoni, mestre e doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, tendo desenvolvido a pesquisa junto à Universidade de Málaga, Espanha, e University of Nottingham, Inglaterra. Atualmente, é professora permanente do programa de pós-graduação em Direito da UFSC. Obrigado pela presença. Convidamos também, como relator do painel, o professor Dr. Álvaro Loureiro Oliveira, que é advogado, sócio de Daneman Cience Bigler e Ipanema Moreira, atuante na área de propriedade industrial, direito de autor, proteção de software, nomes de domínio e concorrência desleal. É também coordenador da Comissão de Estudos de Direito e autor da ABPI, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, e da Comissão de Propriedade Intelectual da Câmara de Comércio França-Brasil, CCFB. Membro da IPPI, Associação Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, e da BPI, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Membro também da BAP, Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. Membro da ASIP, Associação Interamericana de la Propriedade Industrial. Membro da LES, License Executive Society. Membro da LIDC, Ligue Internationale do Droit de la Concurrência. Integra o quadro de árbitros e também mediadores do Centro de Arbitragem da OMPI, Organização Mundial de Propriedade Intelectual para Questões de Nomes de Domínio. Obrigado pela presença. Convidamos também, para compor a mesa, como revisor do painel, o professor Dr. José Isaac Pilate, que é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi juiz do TRE de Santa Catarina na classe de jurista de 2005 a 2007. Atualmente, é professor associado segundo da Universidade Federal de Santa Catarina, credenciado junto ao curso de pós-graduação em Direito da UFSC. Foi agraciado com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário em 2007, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Preside a Academia de Letras de Florianópolis. Obrigado pela presença. Nesse próximo painel, então, eu convido com a palavra a professora doutora Daniele Anoni, moderadora desta mesa. Bom dia a todos. Eu agradeço a presença e gostaria, antes de dar início aos trabalhos, esclarecer que as informações que estão... Nós vamos seguir, na verdade, a dinâmica do painel anterior. Então, por favor, assim que possível, encaminhe as suas questões, os seus questionamentos e sugestões à mesa, por escrito. E eu vou tentar, na medida do possível, encaminhar aos revisores e relatores para que sejam respondidas, todas ainda hoje, ainda essa manhã. E eu gostaria só de esclarecer que as informações que estão sendo postadas nos painéis, nos slides, correspondem, respectivamente, em letra negra, em letra preta, ao texto atual da lei. Então, é simplesmente uma cópia fiel do texto da lei. E, em letra azul, ou seja, as informações em azul, são as propostas que foram encaminhadas pelas comissões e também pelo Ministério para provocar as nossas autoridades e palestrantes aqui presentes no debate sobre a reflexão das alterações possíveis e futuras que se farão sobre esse texto. Então, apenas para esclarecer algumas dúvidas que foram citadas no primeiro painel, de que a dinâmica vai seguir a mesma e que as informações postadas ali seguem respeitando o texto da lei e, na letra negra e na letra azul, os dispositivos provocativos. Volto a dizer, o que está escrito em azul não se trata de uma redação final, nem de uma proposta já fechada de um projeto de lei, mas sim de uma provocação para que a mesa possa debater sobre algumas questões. Bom, eu vou passar a palavra, então, já de imediato ao relator, o professor José Isaac Pilate, desculpa, ao contrário, ao relator, doutor Álvaro Loureiro, para as suas considerações. Bom,
A parte que nos coube relatar são as alterações no capítulo 2 do título, o capítulo 1 e 2 do título 2º das obras intelectuais, ou seja, as obras intelectuais protegidas e a autoria. Não há muitas propostas de alteração nesses dois capítulos. Algumas, a meu ver, meramente cosméticas, e outras um pouco mais polêmicas, digamos assim. A primeira das inserções se dá no inciso 11 do artigo 7º, que, para se manter em acordo com a Convenção de Berna, insere-se os arranjos e as orquestrações. Então, o texto passaria a ler as adaptações, os arranjos, as orquestrações, as traduções e por aí vai. Sim, a justificativa para se manter em acordo com Berna, mas, francamente, eu não vejo que hoje os arranjos e as orquestrações não estariam implicitamente protegidos pela palavra as adaptações. Mas não me parece ser uma alteração que vá ferir grande suscetibilidade. Talvez, se alguém mais, acho uma palavra simpática, mais, com um crivo mais atencioso, pode vir a dizer que se vamos inserir agora, então elas não estavam protegidas. Pode-se levantar essa polêmica. Esse é o problema de inserções do óbvio. Porque se a gente admite que as coisas estão implícitas e depois passa a explicitá-las, pode haver a corrente de que venha a dizer que, então, até aqui, essas não estavam protegidas. Mas isso é uma discussão mais para frente. Seguindo o artigo 8º, que define o que não é objeto de proteção com o direito de autor que trata essa lei. Foi feita uma ressalva no inciso 5, para deixar claro que as legendas que não são protegíveis são as legendas informativas e explicativas, não as legendas que se aplicam como por exemplo, como tradução de filmes, que aquelas legendas, sim, são protegidas como qualquer outro tipo de tradução. Foi a proposta de inserção do inciso 8º, que explicita que não são protegíveis as normas técnicas em si mesmas. Mais uma vez, as normas técnicas, obviamente, em si não são protegíveis, com uma analogia como se faz com os bancos de dados. A forma de apresentação delas, sim, pode ser protegível, mas as normas em si, não. A proposta do texto traz um final que, no meu entender, dá margem a dúvidas, então eu não sei se caberia, porque diz as normas técnicas em si mesmas, vírgula, ressalvada a sua proteção legal. Eu acho que isso quis dizer o que eu falei aqui, quer dizer, as normas em si não são protegíveis, a forma da sua apresentação, sim. Mas, da forma que esse texto está proposto, pode dar também margem a algumas dúvidas, se não é protegida, ou então qual é a proteção legal. Então, eu encerraria o texto em as normas técnicas em si mesmas, mas isso é só uma sugestão. Mais à frente, depois passamos ao capítulo 2, da autoria das obras intelectuais. Há uma inserção no artigo 16, lembra-se agora de incluir como coautores os roteiristas, além do autor do documento literário. É uma introdução salutar. Agora, pegando uma leve carona no que nos trouxe aqui o professor Ascensão, eu me pergunto por que a gente não insere também o produtor, já que, mais à frente, na lei hoje, a gente prevê que o organizador da obra coletiva é o